Ok, Gênesis, capítulo 2. Prefácio. O texto tratado como segundo capítulo do Gênesis, na verdade, inicia na segunda metade do verso 4, sendo a primeira metade a conclusão do texto anterior, que corresponde ao fechamento do primeiro. Este tem um caráter pseudo-histórico, enquanto aquele é um manifesto teocrático, como já foi esclarecido, sendo o desdobramento revolucionário da insurreição nacional da Adamá à colonização da Eretz, na perspectiva metodológica que é adotada, considerando-se a hipótese de uma eventual materialidade político-teocrática implícita à narrativa, despida de qualquer tradição metafísica criacionista moderna. Dito isto, vamos ao texto. No dia em que se fez Yahvé Elohim, Senhor dos poderes, na terra, Eretz, e nos céus, sobre toda a produção do campo que ainda não era trazida a Eretz, porque não tinha controle sobre a chuva na sua Eretz, e não dispunha de Adão para trabalhar a Adamá. Uma neblina se estendia da Eretz e regava a Adamá. Gênesis 2, 4b ao 6. Então ordenou o Senhor entre os poderes ao Adão da terra seca de Adamá, insuflando em suas narinas o fôlego das vidas. E Adão foi feito vivente que se nutre de vida. E o instituiu Senhor entre os poderes sobre o pomar ao nascer do sol. Ali estabeleceu Adão para o que tinha predestinado. E o promoveu Senhor entre os poderes na Adamá. Toda a árvore do pomar era vistosa e boa para sustento, e dividia o pomar a vara do discernimento do que era bom ou mal. Gênesis 2, 7 ao 9. Diferente do que fiz no capítulo anterior, aqui comentarei o texto em partes. Enfatizo mais uma vez que esta compreensão se baseia na distinção referencial entre as duas terras, a Eretz de Elohim, da qual vem Yahvé, e a Adamá de Adão. Eretz de Elohim, portanto, é a terra de poderes, ou terra dos poderosos, na perspectiva dos nativos da Adamá, uma comunidade agrícola forrageira que vivia quase exclusivamente de ervas e grãos que cultivavam em sua terra árida. Cultura que interessava ao Yahvé como sustento para os animais da sua pecuária, como veremos adiante. A tradução Yahvé Elohim ainda não tinha feito chover sobre a Eretz é enviesadamente equivocada em relação ao que se lê nos 5 primeiros versos do primeiro capítulo, onde a criação dos poderes nos céus e na terra inicia com uma mítica tempestade primordial. Logo, ao que tudo indica, a tradução correta é: Yahvé ainda não controlava a chuva na Eretz de Elohim, evento que se dará mediante a ação do Yahvé Elohim, isto é, do vento dos poderes, do Veru Elohim, isto é, o vento dos poderes, o qual, soprando as águas da tempestade, forma imaginários domos celestes regionais pressurizados, isolados entre si e internamente protegidos da suposta tempestade que fica restrita às fronteiras externas entre elas, cujas águas escorrem pelas bordas externas dos domos, acumulando-se nas bases inferiores e formando os mares. É o evento do segundo dia de Elohim, no qual se dá a expansão raquia chamada céus, que separa as águas. O provável dia do Yahvé, no qual ele expande seu território celeste regional aos territórios celestes vizinhos entre as águas exteriores, as quais chegam como neblina residual sobre a Adamá, a terra de Adão, que será colonizada nesse processo de expansão territorial teocrático imperialista. Faz-se então o terceiro dia, no qual secam os territórios dentro dos imaginados domos pressurizados, e assim se estabelece a Eretz de poderes do Yahvé,
sobre a qual ele precisa controlar as águas por meio do controle interno dos domos, permitindo e restringindo a tempestade externa conforme as necessidades agrícolas regionais. É assim que ele faz produzir a Eretz suas ervas e árvores frutíferas, com as quais alimenta suas comunidades e seus animais de criação. Mas ainda não controla a produção agrícola da Adamá, por não possuir sobre ela um capataz que controla os agricultores nativos, o que se dá por meio do aliciamento ideológico de Adão ao convencê-lo de seu suposto poder celeste sobre a Eretz. Assim, ele faz Adão um Yahvé Elohim sobre a Adamá, como ele próprio é Yahvé Elohim sobre a Eretz. É com as narrativas de Gênesis 1, 1 ao 13 e Gênesis 2, 4 ao 7 se conectam hermeneuticamente. Perceba como um cenário prosaico, puramente material e dialético vai se desenhando através da narrativa à medida que nos desvencilhamos dos séculos de doutrinação teológica judaico-cristã a que fomos submetidos em nosso processo de catequização cultural hereditária. Em seguida, Adão é instalado no pomar particular do Yahvé Elohim em sua Eretz, ao oriente do Éden, isto é, o lado onde nasce o sol, como seu agricultor e guardião pessoal, recebendo como salário por esse serviço o direito de comer de todas as árvores do pomar. É onde Gênesis 2, 8 e 9 se conecta ao quarto dia de Elohim em Gênesis 1, 14 ao 19. É a instalação de Adão no pomar do Yahvé, na sua Eretz, como mordomo regente sobre os agricultores da Adamá e suas respectivas dietas vegetarianas estritas que representam os governos solar e lunar do quarto dia. O quinto dia conecta a vida nas águas e as aves dos céus e os 4 rios que saem do Éden em Gênesis 2, 10 ao 14. Mas como este é um trabalho sério e não uma pregação religiosa, me pouparei, por enquanto, de explicar essa conexão, pois não faço ideia do que se trata. Já a conexão entre a formação dos animais da Adamá e a conversão de Adão enquanto macho e fêmea em Elohim, que devem reger e dominar sobre todas as formas de vida na terra para tornar todos herbívoros no 6º dia, em Gênesis 1, 24 ao 31, e a apresentação dos animais do campo do Yahvé e sua Eva ao Adão no pomar, em Gênesis 2, 19 ao 25, é clara. Enquanto Adão cuidava do pomar na Eretz e comandava o trabalho agrícola de seus conterrâneos na Adamá, o Yahvé Elohim iniciava suas pecuárias por lá e trazia exemplares dos animais que criava nela para apresentar a Adão como espécies herbívoras, à semelhança das quais todas as demais espécies deveriam ser convertidas. A expressão Mitzaleotai, traduzida na Bíblia como costela de Adão, pode, segundo o léxico de Strong, ser traduzida como câmara lateral do edifício do templo, o que muda completamente a leitura hermenêutica do texto, podendo ser inferido como uma mulher ao lado de Adão, que lhe foi arranjada numa tradição religiosa estrangeira. E é onde entra a famosa serpente do Éden. Mas isso é assunto para o próximo capítulo.